A primeira música será Filhos da Luz, uma música que nós cantamos há 30 anos, né? Há 30 anos juntos. A gente tinha um grupo de música espírita da cidade de Passo Fundo, cuja sede era a Sociedade Espírita Dias da Cruz. A gente fez uma apresentação em Carazinho, em Passo Fundo, em alguns outros lugares também. E eu lembrei muito de Filhos da Luz, eu pensei, espero que a Nair goste, né? E depois, no final, nós vamos cantar a oração de São Francisco. Está gravando já? Olá, pessoal, tudo bem? Então, a primeira música é Filhos da Luz.
Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, reencontrando o Rafael, que eu conheço o Rafael, ele já falou há mais de 30 anos, ele é um gurizinho, um bebê, a Geni, o João, né? São amigos do coração. A melhor coisa que o movimento espírita nos traz é essas relações, essas vivências, essas amizades que a gente faz. Não tem preço e nós estamos precisando muito disso. Então, queridos amigos, na noite de hoje, eu escolhi um tema que eu acho propício para os dias da atualidade que nós estamos vivendo. Eu escolhi falarmos sobre a serenidade. Andamos serenos, andamos pacificados, andamos com uma quietude de paz na nossa intimidade? São questões que nós precisamos refletir nos dias atuais. Porque a gente vê que as estatísticas hoje, na área do medicamento, está se vendendo mais medicamento para as questões psicomentais, mais do que já ultrapassou os medicamentos para outros tratamentos. Então nós temos que falar sobre serenidade. É o convite que Jesus nos faz da nossa pacificação. Pacificar a nossa mente, serenar os nossos pensamentos, aquietar o nosso coração, nos conectar com Deus, o nosso Pai. E então, eu quero trazer uma história que talvez vocês já conheçam, para a nossa reflexão. Uma mulher muito pobre caminhava por uma estrada deserta com a sua filhinha de poucos meses no seu colo. Ia caminhando, observando as paisagens, olhando o movimento, ventos, pássaros, ia muito distraída. E tinha no seu colo a sua filhinha de poucos meses. E estava caminhando, distraída, olhando, de repente ela escuta uma voz que diz: entre e encontrará tesouros inimagináveis, tesouros que os seus olhos nunca viram. E ela ficou assim, meio pasmada, olhou para todos os lados, não viu nada. E de repente ela continuou andando e ouviu novamente a voz bem convidativa: entre e encontrará tesouros para a vida toda. E aí então ela olhou mais detalhadamente e percebeu que ali estava diante de uma caverna. Mas antes dela entrar na caverna, a voz novamente diz: encontrarás muitos tesouros, poderás carregar tudo o que tuas mãos conseguir amealhar. Porém, não te esqueças do essencial. E ela então entrou na caverna e ficou extasiada diante de tudo que ela via. Eram riquezas que ela nunca imaginava ter diante dos seus olhos. Era uma arca com pedras preciosas, baús de moedas de ouro, muitos colares, muitos brincos, muitos anéis. Ela ficou encantada. E aí então, ela, para poder carregar, ela largou a sua filhinha de poucos meses no chão e colocou todos os colares possíveis, os anéis, os brincos, as pulseiras, encheu os seus bolsos das moedas de ouro, mas era muita coisa. Então ela não tinha mais onde guardar para sair dali. Aí ela lembrou que ela estava com um avental. Então ela dobrou o seu avental, encheu dos tesouros e de repente soa o sinal. E ela sai instintivamente, porque o instinto muitas vezes não nos dá tempo de pensar. Sai instintivamente correndo para fora da caverna. Quando ela saiu para fora da caverna, a porta se fechou e ela havia sido avisada que a porta fecharia e ela não mais entraria na caverna. E também ela foi lembrada que não se esquecesse do essencial. O que ela esqueceu lá dentro? O essencial. A porta se fechou. Então ela olhou para todas aquelas riquezas que ela havia conseguido carregar
E deu-se conta que toda aquela riqueza não preencheria o vazio da sua alma pelo esquecimento do essencial. Então vamos fazer uma análise dessa fábula, dessa história. O que é a caverna, meus amigos? A caverna é a metáfora, é o nosso planeta Terra, a nossa casa planetária, que está cheia de riquezas. E o que são as riquezas que nós encontramos aqui quando nós adentramos no corpo físico e adentramos nessa casa planetária? Nós encontramos inúmeras oportunidades de nos enriquecermos intelecto moralmente, de desenvolvermos todo o nosso potencial, nos tornando muito mais ricos do que quando aqui nós chegamos. Nós adentramos nessa caverna com todas as oportunidades, com todo ao nosso dispor para nos enriquecermos como almas imortais. Então a casa planetária é a reencarnação, é o planeta Terra. As riquezas que nós encontramos e que podemos recolher todas para o nosso crescimento são as oportunidades de desenvolvermos o nosso intelecto moral, o lado conhecimento e a moralidade, as duas asas que nos fala a espiritualidade. Uma chama-se conhecimento, a outra chama sentimento. E quando essas duas asas conseguem alçar voo juntas, nós nos enriquecemos, nós progredimos, nós melhoramos, porque conhecimento sem sentimento nos torna verdugos do nosso semelhante. Então nós temos que desenvolver as duas asas nessa casa planetária que o Pai nos dá, as oportunidades dos encontros que nós temos. Uma riqueza muito grande que o Pai coloca no nosso caminho é os desafios dos nossos relacionamentos. Porque o que é o essencial na metáfora? O essencial são as nossas relações, a nossa convivência, como nós estamos convivendo nos dias atuais. Nós temos parado, sentado, conversado, temos saudades, Rafael, Gemini, João, que são os que mais convivemos na época de Pascua, temos saudades daqueles momentos que parece que nós não tínhamos tanta preocupação. Não sei se nós éramos mais jovens, mas nós encontrávamos tempo para sentar e conversar, fazer trocas despreocupadamente. Não tínhamos essa pressão psicossocial que nós estamos vivendo hoje. Não tínhamos toda essa psicosfera nos pressionando e nos dizendo para irmos constantemente em busca do progresso material, que aqui tudo deixamos. Quando a porta se fecha, não levamos nada. O que nós levaremos, amigos? O que nós levaremos é o que nós conseguimos guardar dentro do peito, na nossa mente e no nosso coração. Então escolhi falar sobre o Decálogo da Serenidade, que foi escrito em 1958 por um homem chamado Ângelo Giuseppe Roncalli. Quando senta no trono do catolicismo em Roma, tornando-se Papa, o João XXIII. Por que trazemos eles? Porque ele nos diz que todas as religiões são boas e necessárias, e que nós devemos, ele assumindo o comando da Igreja Católica,
mais tradicional, uma das mais antigas, mas vem com um discurso de fraternidade. Então ele nos convida a respeitar todos os tipos de credos, porque Emmanuel vai nos dizer que todas as religiões são boas e necessárias. Porém, se escolheste a doutrina espírita, ele nos diz, Emmanuel, não lhes negue a fidelidade, mas aprenda a conviver com aquele que pensa diferente, que tem um olhar diferenciado, porque, na verdade, existe a minha verdade, existe a tua verdade, mas acima da minha verdade, da tua verdade, há a verdade que é Deus, nosso Pai. É o único detentor da verdade absoluta. Todos nós temos pontos de vista. E o que é o ponto de vista, Deus? É a vista de um ponto. Vocês que estão ali atrás têm uma visão e eu que estou aqui à frente tenho outra visão. São os pontos de vista. Então, no discurso fraternal e amoroso, ele diz no primeiro item do Decálogo da Serenidade: hoje, somente hoje, viverei pensando apenas no dia de hoje. Conseguimos? Eu costumo dizer, brincando dentro da casa espírita que eu trabalho, vocês vieram aqui, não me deixe o corpo sentado aqui e sair por aí, resolver os problemas do mundo lá fora. Porque geralmente nós não estamos onde está nosso corpo. Nosso pensamento está em casa, nos deveres que eu deixei, nas tarefas que eu vou ter amanhã, na conta que eu tenho que pagar. Então eu digo, olha, eu vou puxar você se vocês saírem do corpo. Porque nós ficamos aqui, o nosso corpo fica sentado, mas a nossa mente vai atrás das nossas preocupações. E aí, muitas vezes, a espiritualidade que vem nos assistir, que vem nos dar o benefício da transformação dos nossos fluidos salutares que nós estamos precisando, das intuições que nós precisamos receber, não consegue uma conexão porque nós não estamos aqui. Não estamos presentes. Estamos viajando, tentando resolver coisas. Isso tem nos adoecido. Por hoje basta o seu mal. A ansiedade. Kardec fala na Revista Espírita e na Gênesis que esse período seria o período da ansiedade, com outras palavras, do suicídio e da depressão. Gente, quando nós vemos uma criança de 11 anos se tirando por uma janela de um prédio, se suicidando, nós temos que repensar o que nós estamos fazendo conosco mesmo. Porque nós estamos reencarnados num momento de pressões psicossociais. Estamos vivendo nessa psicosfera tensa e que se nós não mantermos a nossa serenidade, a nossa mente em paz, nós nos deixamos envolver pelas coisas do cotidiano e a TV é um bombardeio de coisas negativas na nossa mente. E nós vamos assimilando. E nós vamos nos preocupando. Então hoje, somente hoje, viverei pensando no dia de hoje. Conseguimos? Vamos fazer o exercício. E o segundo item do Decálogo da Serenidade é: hoje, somente hoje, procurarei manter o máximo de cuidado na minha convivência. Não criticarei nada nem ninguém. Conseguimos um dia sem fazer críticas desconstrutivas? Nós conseguimos? Porque nós vamos para a parada do ônibus, aquele que senta lá para esperar o ônibus,
e já começamos a crítica, que está muito calor, não é verdade? Reclamaram aqui ou não reclamaram do calor? Todos nós reclamamos do calor. Daqui a alguns meses, qual vai ser a reclamação? Nós sempre achamos motivos para criticar e para reclamar. Quando nós deveríamos bendizer as relações que o Pai coloca no nosso caminho, que são as grandes oportunidades, que são os tesouros que Deus nos dá, para que nós mudamos o nosso ponto de vista. Quando nós pensarmos em criticar alguém, nos coloquemos no lugar dessa pessoa e vibremos se essa pessoa está fazendo algo errado. Porque se eu critico quando eu vejo alguém fazendo uma atrocidade, e eu vibro que ele deveria ser pego, retorcido, picado, como a gente ouve algumas vezes, eu estou entrando na mesma sintonia, eu não sou diferente daquela pessoa que cometeu a maldade. Então Jesus vem nos convidar, quando nós vemos alguém cometendo alguma atrocidade que nos choca, não que nós não vamos enxergar, não que nós não vamos querer que a lei o alcance, mas nós vamos nos compadecer da sua ignorância, porque é ignorância, meus amigos. Quando eu agrido alguém, quando eu maltrato alguém, até mesmo um animal, esse mal está dentro de mim, e esse mal está me fazendo mal e vai gerar uma consequência nefasta, se não nesta vida, na próxima reencarnação. E aí, quando eu me lembro do não criticar, o não espalhar o mal, o não vibrar a violência, mas sim a compaixão, nós nos lembramos do nosso amado Mestre Jesus, o nosso Rei Solar, o sol das nossas existências, da nossa mente, que devemos manter uma conexão com Ele para termos uma mente saudável. Quando Ele, do alto da cruz, vendo a disputa por seu manto lá embaixo, naquela situação onde ele se encontrava, ele olha para a turba enlouquecida, se compadece e eleva o seu pensamento ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque tudo que eu fizer ao outro é a mim mesmo que eu estou escrevendo nos meus arquivos de espírito imortal, que eu vou vivenciar aquela experiência dolorosa. E aí, quando os desafios chegam no nosso cotidiano, nós esperneamos, lamentamos e perguntamos: por que eu, meu Deus? Por que eu? Não é verdade? Então nós temos que ir agora em diante, que temos um encontro benéfico com o Consolador prometido, que nos esclarece com todo o conhecimento aquilo que Jesus falou que nós não entendíamos, a cada um segundo as suas obras. Tu és livre para semear, mas a colheita é obrigatória, não é castigo, é a lei de causa e efeito. Eu não vou colher bonança se eu plantar tempestades. Então agora que estamos amadurecidos, temos condições de nos apiedar, de nos compadecer com as criaturas que estão enlouquecidas. E tudo de bom que nós plantarmos
vai reflorir os nossos caminhos. E todo o mal que nós semearmos, voltaremos, talvez de pés descalços, para caminharmos nos espinhos. Não é ameaça, não é castigo, é colheita daquilo que nós lançamos ao vento. Então, procurar abrandar o nosso sentimento, harmonizar o nosso coração. E no terceiro item do decálogo, serei feliz na certeza de que fui criado para a felicidade, já nesta vida. Porque a felicidade não é daqui, mas começa aqui. Se eu for um espírito infeliz, que reclamo de tudo, que estou sempre azeda, estou sempre enxergando os defeitos, eu vou desencarnar e não é porque eu desencarnei que eu vou ser feliz. Se eu não decidir hoje, com a situação socioeconômica que eu tenho, com a situação física, com a aparência que eu tenho, com as experiências que eu estou vivendo hoje, eu decido ser feliz. Joana de Ângeles tem um livro chamado Decida Ser Feliz. Está doendo o calo? Decida ser feliz. Tu tem pé? Quantas pessoas que não têm pé? Não é verdade? Então decida, você toma a decisão se de manhã você vai sorrir para a vida ou se você vai ficar com uma cara fechada para a vida. Quantas pessoas foram salvas por um sorriso? Conta uma história que um homem tinha planejado se suicidar, porque tinha perdido o gosto pela vida. Mas aí ele caminhando por uma praça, ele viu um negro, idoso, muito velho, porque o negro, quando branqueia o cabelo, é porque ele é muito idoso. Sentado lá no banco da praça, não tinha a parte dos joelhos para baixo, porque as suas pernas haviam sido amputadas por uma doença. E quando aquele homem passa, cabisbaixo, algo desvia o seu olhar e ele olha para aquele senhor sentado na praça. E aquele senhor dá um sorriso maravilhoso. Não tinha nenhum dente na boca. E aí esse homem que estava tudo perfeitinho, olha e pensa, não tem as pernas, não tem os dentes, cabelos brancos, negro, sorrindo desse jeito. Vou ter que saber qual é o motivo dessa alegria. Senta lá e bate um papo. Desistiu do suicídio. Um sorriso. Ele decidiu ser feliz, apesar das dores, apesar dos desafios. Por quê? Não gosto da minha aparência. Vou viver, quem sabe, 80, que a minha meta é 80. Depois de 80 não acabou a meta, só daí a misericórdia de vida, né? Vou viver até os 80, mal-humorada, não aceitando a minha aparência física, não me aceitando com os meus defeitos, não me acolhendo, você sempre azeda. Levante a mão aí quem gosta de conviver com uma pessoa azeda. A gente foge. Então nós decidimos, estou assim e vou melhorar. Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. E agradeço esse corpo, que é meu instrumento da minha evolução. Então me olho no espelho e me acho maravilhosa. Porque se eu, e
decido como é que vai ser meu dia, se tem a chuva ou se é sol. Nós temos o livre-arbítrio. Então nós podemos decidir sim ser feliz. E o quarto item do decálogo da serenidade: adaptar-me-ei às circunstâncias, sem querer que as circunstâncias se adaptem a mim. Pensei 10 vezes na esperança, nas ameaças do temporal, porque a meteorologia, eu tenho um amigo que trabalha na Defesa Civil em Passo Fundo, então bombardeia o WhatsApp com as informações. Se você levar em conta, você não sai nem para fora. Eu disse assim, mas quem me convidou para essa palestra vai desmarcar. Esperei, não desmarcou. Estou aqui, né? Então nós temos que nos adaptar às circunstâncias, sem querer que as circunstâncias se adaptem a nós. Mas daí eu conversei com Deus. O Senhor é o meu Criador, tem um programa para a minha existência. Se for o meu momento de desencarnar, que eu vá desencarnar no caminho do trabalho. E olha o benefício, e vim com um céu que eu nunca tinha visto. Acima, um pretume, assim, parecia que o mundo vinha abaixo, mas por baixo os rastros do sol. Para nos dizer que depois da nuvem escura brilha o sol nas nossas vidas. Então nós precisamos, se é o meu de abra a minha bolsa e desliga. Esqueci de desligar. Então a gente tem que começar a ver as coisas boas, nos adaptar às circunstâncias. Nem sempre terá sol todos os dias. Nem sempre tudo dará certo. Outra coisa, você planejou um almoço de família. Algo deu errado. A família vem, você vai ficar o domingo inteiro azeda, porque você não soube se adaptar às circunstâncias das controvérsias. Deixamos de conviver, às vezes, por um detalhe, porque não tivemos flexibilidade. Vamos nos lembrar que quem é flexível, olha um dia de vendaval, a árvore que verga, o vento não a derruba. A árvore que permanece inflexível, o vento a derruba. A flexibilidade. O mundo hoje é um mundo que está sempre esteve em constante mudança, mas hoje é mais rápido. Nós não temos tempo de acompanhar todas as mudanças que está acontecendo nesses dias gloriosos que nós estamos vivendo. Porque Joana de Ângeles chama esses dias que nós chamamos de pavorosos, de dias gloriosos. Porque esses dias desafiadores que a humanidade encarnada na Terra está vivendo é um convite para a nossa mudança. É um convite para o nosso aprendizado. Tornar os dias pavorosos em dias gloriosos de aprendizado, de enriquecimento intelecto-moral, desenvolver as nossas virtudes. Então, sim, nós somos os seres humanos que se adaptam às circunstâncias. E Darwin diz lá na sua pesquisa que o ser que sobrevive não é o mais forte. O Darwin é aquele da evolução das espécies. O ser que mais vive é aquele que se adapta às situações do momento. Então nós temos que aprender. Nada é estanque. Nada. Pois Jesus diz, o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Deus podia estar aposentado, não podia? Depois de todas essas criações, já pensou Deus aposentado, meus amigos? Jesus aposentado? Olha, fiquem quietos aí, não façam nenhuma arte, que eu
vou te dar um mês de férias. Vou lá para o órgão mais elevado, não quero me incomodar com ninguém. Não é verdade? Então é o convite para nós desenvolvermos a nossa serenidade. E o quinto, dedicarei pelo menos 10 minutos do meu tempo para uma boa leitura, ouvir uma boa música. Somos filhos de Deus, né? Ouvir uma boa música, não o que a atualidade está nos trazendo. Músicas clássicas, os clássicos dos anos, vou falar dos anos 80, dos anos 70, que a gente se deleitava, se emociona ao ouvir, tinha uma história, um sentido. Dedicar 10 minutos para uma leitura de uma obra básica, de um livro maravilhoso da nossa doutrina. Tem muitas sugestões boas de leituras. Revisitar o Evangelho. Se você não tem tempo, leia uma frase. Leia uma frase do Evangelho, coloque na tua mente e permita que naquele dia você reflita sobre essa frase. É medicamento para a nossa mente. Então, 10 minutos do nosso dia para uma boa leitura, para ouvirmos uma boa música, para olhar a natureza. Hoje de manhã, eu trabalho ainda, né? Hoje de manhã, subo no segundo piso, no andar lá da clínica que eu trabalho, e daí está uma das nossas profissionais lá trabalhando, e ela disse assim: Nair, faz 10 minutos, tinha uma casa de João de Barro no vidro, né? Uma casa de João de Barro, lá tem muitas dessas coisas. Ela diz: faz 10 minutos eu destruí a casa de João de Barro, derrubei tudo para baixo, abri a janela, derrubei tudo para baixo. Aí olha aqui, o João de Barro, ele começou a reconstrução da casa dele. Eu disse: meu Jesus amado, olha a resiliência. E ela diz: faz 10 minutos ele já tinha feito toda a curvinha com o biquinho e com os pequenos gravetos, as folhinhas, começou a reconstrução da sua casa. Vocês acham que isso não é a presença de Deus nos falando alguma coisa para nós refletirmos? Não têm sido destruídas as casas pelas enchentes, pelos vendavais? Não estão sendo reconstruídas? O João de Barro não tem o direito de reconstruir sua casa. Eu disse para ela: faz favor, não interfira na natureza. Então a gente não para enxergar as belezas, a simplicidade das coisas, para nos harmonizar, para nos acerenar. E o sexto é: farei ao menos uma coisa boa que me custe, e se me sentir ofendido, não contarei para ninguém. O que nos custa? Tu tá de mal lá com a Geni? Estou de mal com a Geni. A Geni foi grosseira comigo. Aí ela que foi grosseira comigo, não seria bem o caso, mais fácil eu. E aí eu vou lá e eu digo: Geni, assim ó, vamos conversar, vamos nos acertar, vamos nos reconciliar, porque não vale a pena a gente estar brigando. E a gente pega as 4 pedras que ela tem na mão e atira. Aí eu não vou contar nada para ninguém, porque eu estou fazendo um movimento. Eu me reconciliei com a Geni. Se a Geni não quis se reconciliar comigo, o problema fica com ela. Mas eu não vou sair espalhando: olha, fui lá, me desculpe, e ela me tirou isso, para manter a nossa serenidade. Manter a nossa serenidade. Outra coisa, nós não precisamos andar nos defendendo do que eu falo de nós. Porque aprendi com a minha mãe, que era analfabeta, que as pessoas falam porque tem boca.
Eu achei fantástica essa frase dela. Fantástica. As pessoas falam, porque o que os outros falam é problema dos outros. O que eu falo torna-se meu problema. E daí eu perco a seriedade, arrumo confusão. A doutrina espírita nos convida a isso. E é isso que Jesus nos convida. Então, fazer algo bom e não contar o sétimo é fazer uma boa ação e não contar para ninguém também. Então, quando a gente faz uma boa ação, a gente diz, hoje fui lá naquele abrigo de idosos, hoje é casa de longa permanência. Não existe mais a palavra asilo. É a mesma coisa, mas fica mais bonito casa de longa permanência. E Passo Fundo proliferou essas casas. Em meu entorno tem 5 casas, eu posso escolher para qual eu vou daqui a pouco, né? Porque quem tem só um filho, né? Nós temos que começar já a preparar o nosso futuro, bem tranquilo. Visito muitas. Então fui lá visitar e fui dizer, hoje eu fiz uma boa ação, fui lá visitar. Não fui nada, fui ver como é que é, já me preparando para ir lá. Então faça as boas coisas, gente. Faça as boas coisas, não precisa contar. Faça as boas ações, sabe por quê? Porque as ações que você conta ficam por aqui. As ações boas. As ações que você faz e ninguém sabe, ficam no nosso caderninho no mundo espiritual. Porque Deus está vendo. E muitas das nossas ações boas que nós fizemos, como dizia o Chico, será nosso advogado lá no mundo espiritual. Por isso nós temos que ter uma reserva de boas ações. Fazer pelo prazer de ser bom. Não fique com medo que você vai ser enganado. Faça a sua parte. Faça o bem. Não tenha medo. Porque nunca foi entre você e aquele que te enganou. Sempre foi entre você e Deus. Então precisamos fazer boas ações. Mas não precisamos botar nas redes sociais todas as boas ações que nós fazemos. Porque hoje a gente bota tudo nas redes sociais. Né? Mas algumas coisas boas que nós fizemos será o nosso advogado amanhã. É o convite que esse Espírito maravilhoso nos faz. 8º, planejarei teu dia pormenorizadamente. Talvez não cumpra, mas fugirei da pressa e da indecisão. Nós fazemos um planejamento toda manhã. A gente levanta até a dona de casa. Pode não trabalhar fora, mas levanta de manhã, faz um planejamento do seu dia. Então o convite que ele nos faz é fuja da pressa, da ansiedade. Nós vivemos um período de ansiedade e atire a primeira pedra aquele que não é ansioso nos dias atuais. Porque às vezes me apercebo, faço múltiplas tarefas num dia, mas me apercebo quando tudo está calmo que eu estou com uma ansiedade. A gente não se dá conta. Mas quando nós aprendemos a olhar para dentro de nós, e também quando eu fui 3 vezes na geladeira em 10 minutos, eu digo, a solução das tuas questões não está dentro da geladeira, né? Respira, toma um copo d'água, e eu me pergunto, por que eu estou ansiosa? Qual a razão da minha ansiedade? Se tudo está organizado, tudo está dentro do conforme, tudo está dentro do horário, mas tem aquela ansiedade de levantar de manhã já com uma ansiedade de cumprir toda a rotina do dia. Nós bombardeamos
medicamos o nosso corpo físico com a química negativa que a nossa mente gera. E daí somos uma população de doentes tomando medicamento para conter o medicamento necessário. A ciência são os braços de Deus. Hoje nós visitamos umas pessoas que, graças ao medicamento, elas conseguem se manter. Não deixe de tomar teu medicamento, porque a ciência são os braços de Deus. Mas trabalhe também a tua mente na respiração, na meditação, na reflexão. Não consegue, quando nós estamos ansiosos, não conseguimos ler um texto. Mas nós podemos meditar sobre uma palavra, um mantra. O meu mantra é: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós estamos trabalhando a química positiva, trabalhando a sanidade mental, a confiança em Deus, no nosso Pai. Né? Então a mãe sempre dizia para mim, quando eu viajava à noite: e se o carro quebrar? Deus está comigo. E se você for assaltada? Deus está comigo. E se você ficar doente? Deus estará comigo. Tomara que eu esteja com Deus. Tem uma grande diferença de Deus estar comigo e eu estar com Deus. Nós temos que criar essa certeza que nós renascemos com um planejamento reencarnatório. Nós temos um programa para ser vivido. E nós não sabemos, graças a Deus, as experiências que nos aguardam ali na frente, que talvez vá nos levar a termos algumas coisas. Mas quando nós sabemos, não é acreditar. Existe uma grande diferença entre saber e acreditar. Porque quando eu acredito, eu desacredito. Mas quando eu sei, nada me tira. Eu sei. Aconteça o que acontecer comigo, Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Tive que trabalhar muito a minha cabeça quando a minha filha resolveu do nada ir embora e levou meu neto. O que é pior, né? Porque quem é vó sabe o quanto a gente ama os netos. Eu tive que trabalhar muito a minha cabeça porque começa aquela e se. Daí eu disse para mim mesma, porque nós temos que conversar conosco, Nair, antes de ser tua filha, antes de ser teu neto, são de Deus. São de Deus. E eles vão viver as experiências necessárias para o seu crescimento. E eles vão viver. Assim como nós vivemos as experiências necessárias para o nosso crescimento. Como almas imortais. Porque nós não aprendemos a pensar ainda como almas mortais que estamos de passagem. Que trazemos um programa reencarnatório e que vamos ser desafiados logo ali adiante. Vamos viver experiências para o nosso crescimento. Então nós precisamos estruturar a nossa fortaleza espiritual para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Deus cuida de nós. No sol e na chuva, Deus cuida de nós. Nós somos espíritos imortais. Não somos esse corpo. Estamos numa jornada em busca da nossa perfectibilidade. Não sabemos qual é a ficha que vai ser chamada. Então nós temos que sempre estar em serenidade,
em pacificação, em harmonia. Isso é saúde mental. Não fique indeciso. Será que vou? Até às 6 horas eu estava indecisa. Será que eu vou? Será que eu não vou? Espírita, fica feio mentir. Mas passa pela nossa cabeça mentir e arrumar uma desculpa. Mas agora eu tenho a consciência que Deus está vendo. Antes eu mentia, mas dizia assim, Deus está vendo para os outros, não para mim. Agora eu tenho consciência, eu não consigo mais mentir. Não existe mentira branca, não existe uma mentirinha. Porque eu estou mentindo para quem, meus amigos? Para mim, eu estou enganando quem? Estou enganando a mim mesma. Então nós temos que tomar, isso nos traz a serenidade, amigos. Porque nós somos honestos conosco mesmos. Nós temos que aprender a fazer isso. Isso nos traz a serenidade. E o 9, acreditarei firmemente que a providência divina se ocupa de mim, como se não existisse ninguém no universo. Eu sou única. Única. O João é único. O Rafael é único. O Lar é único. Cada um de nós presente aqui é único. Deus nos conhece. Deus sabe dos nossos desafios. Manda uma legião de espíritos consoladores para nos amparar. E quando nós estamos chorando, porque passamos por uma vicissitude, por um desafio, nosso anjo da guarda nos abraça e chora conosco. Porque André Luiz conta que o anjo da guarda chora conosco. Os nossos amores no mundo espiritual choram conosco, oram conosco, rogam a Deus por nós. Então, nós estamos sempre na presença de Deus. Por isso, não tema a vida. Cuide do corpo. Eu brinco que eu estou mais voltando do que chegando. Então eu digo para Deus, Senhor, não me leve ainda. Preciso fazer muitas mudanças aqui dentro. O maior benefício que nós recebemos quando reencarnamos é um corpo. E nós maltratamos o nosso corpo com as nossas atitudes. E não é porque comemos demais, dormimos pouco, bebemos demais. É pelas nossas criações mentais, pelo que passa na nossa mente, a desconexão nossa com o divino. Então nós precisamos encontrar o caminho de volta para a casa do Pai, abrindo nosso coração, contando para Deus as nossas aflições, os nossos desafios, os nossos medos, falando, verbalizando para Deus as nossas angústias, para criarmos novamente a conexão com Deus, nosso Pai, para nós serenarmos a nossa mente, para nós desenvolvermos a serenidade, a pacificação. Então, Deus cuida de mim. E o 10, não terei nenhum temor, não terei medo de viver a vida, de viver, de crer na bondade humana, acreditar no ser humano, que cada um de nós tem uma partícula de Deus na nossa intimidade. E quando nós olhamos para a criatura e
temos um amor profundo que nós ainda não temos. Com as nossas vibrações, mas um dia nós os teremos. Porque Jesus diz que nós somos luz. Deixai que brilhe a vossa luz. Quando eu me pacificar comigo, quando eu me perdoar, quando eu me amar, quando eu me aceitar na condição física, social, emocional que me encontro, e me abraçar, eu estou criando uma conexão com o eu divino. Porque nós fazemos muitas maldades para nós mesmos. Com os nossos pensamentos de desvalia. Quando eu me sinto pobre, eu lembro de quem sou filho. Meu Pai é dono do universo. Todos nós somos filhos de Deus. Então pare de se achar pobre. E todas as sementes do desenvolvimento que Jesus carrega na sua intimidade está dentro de nós, em germe, em estado latente, esperando o nosso movimento para que essa semente desabroche e dê os bons frutos. Então o homem do futuro descobre o caminho para a paz, para a serenidade, buscando o reino de Deus que está dentro de si mesmo. Então, a oração da serenidade, para finalizarmos. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Muita paz. Que as mãos de Jesus ilumine as nossas mãos e a nossa mente. E quando a tormenta estiver rugindo por fora, acendamos a flama da fé viva, da esperança e do amor, e a luz brilhará em nosso caminho. Muito obrigada pelo convite, muita paz e até talvez outro dia. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E gostaria muito que aceitasse um e-mail que nós preparamos. Mas isso não vale, daí eu vou perder meu bolo fora. Mas eu vou aceitar que vai estar muito aberta. Ai, queridos. Obrigado. Adorei. Que bom. Olha, muito obrigada pela oportunidade. Vamos fazer parte. Posso fazer? Então, queridos amigos, esse momento, nós sabemos, estudando a dimensão espiritual, que nesse momento os mentores espirituais da nossa casa, a casa, paz, amor e caridade, tem uma legião de benfeitores que estão com as mãos estendidas sobre nós. Muitos amigos nossos que apostaram no nosso reencarno e nos encorajam, vêm nesse ambiente para, com as suas mãos iluminadas pelo amor que sente por nós, renovar as nossas energias, nos envolver num abraço fraterno e acender a chama da esperança, das promessas que fizemos da nossa vida. Também nesse momento, muitos familiares desencarnados nossos nos informam, André Luiz, que vêm assistir as palestras para juntos também crescer, para vibrar por nós, para nos dizer que vivem
e que nós nos reencontraremos, consolando a nossa saudade, renovando as nossas energias. Então, banhado nas vibrações de amor e paz, que nós possamos mentalizar o nosso lar, convidar o nosso anjo guardião para adentrar pela porta da frente, iluminando cada cômodo e cada familiar que lá nos aguarda. E quando nós adentrarmos a porta, pensemos que a paz do Senhor entre conosco. Como muito recebemos, radiamos para toda esta cidade, para toda a humanidade, para que nós um dia possamos nos reunir nas várias moradas da casa do Pai e agradecer por esses momentos desafiadores que estamos vivendo, mas que o Senhor nos oportunizou para nós que estudamos a doutrina espírita, a certeza da imortalidade, do reencontro e do progresso. Por isso, Senhor, a nossa profunda e amorosa gratidão a Jesus e a todos os mensageiros da doutrina espírita, e que essas vibrações se estendam sobre toda a humanidade. Muita paz e que sejamos muito felizes por esse reencontro aqui. Uma boa noite a todos e que Jesus nos conduza em paz e harmonia de volta ao nosso lar. Que assim seja.